Olá pessoal, eu me chamo Marcos Pereira, eu sou analista de Relações Internacionais pelo Centro Universitário Jorge Amado, aqui em Salvador, Bahia, e de antemão já agradeço o convite feito pela Malu, ela que trabalha na organização chamada CISV, que trabalha em prol dos direitos humanos e combate aos problemas sociais aqui em Salvador. Ela me fez esse convite e logo de cara eu já aceitei, achei sensacional e já me coloquei em mais um desafio. A gente está falando de um tema tão importante para a nossa sociedade. Ela me passou algumas perguntas para direcionar o vídeo e eu vou ter que lê-las aqui. A primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: você acha que todos nós somos racistas? Por quê e qual a importância em reconhecer? Quando se nasce em um país que foi estruturalmente e historicamente construído na hierarquização de raças, logo no racismo, é impossível hoje em dia não ser racista. Uns são de forma mais expressivas, chega ao ponto de matar. Se formos aí olhar os últimos exemplos aí das últimas semanas aí, em pessoas negras morrendo devido à sua condição de cor. Se for aí olhar o exemplo dos Estados Unidos, aqui no Brasil também teve ações semelhantes. Outras não são tão expressivas assim, e aí elas cometem o racismo de forma verbal, através de brincadeira, entre aspas aí. Então acaba que todos nós, de um nível de outro e de um grau de outro, acaba sendo racista, infelizmente, porque a nossa sociedade foi estruturado dessa forma. E qual a importância em reconhecer isso? Eu vou fazer uma analogia agora para vocês entenderem qual a importância em reconhecer. Por exemplo, quando uma pessoa está doente, quando a pessoa está com câncer, ela só passa a combater a doença, ou qualquer outro tipo de doença, ela só passa a combater a partir do momento que ela sabe que ela está doente. Então ela tem a atitude de ir ao médico quando ela percebe que ela está doente. Então eu não estou querendo dizer que o racismo seja uma doença, mas só para vocês entenderem que para combater o racismo é necessário reconhecer esse racismo, é necessário trazer à tona que sim, o Brasil é racista, que sim, o Brasil foi construído com base na hierarquização de raças, foi construído através do estupro das mulheres negras, ou seja, a sociedade brasileira nasceu dessa forma. Então é preciso reconhecer para depois criar estratégias, para depois criar políticas públicas de verdade para combater o racismo. E a próxima pergunta que ela fez foi: você pode explicar a diferença entre raça e etnia e como isso se revela no nosso dia a dia? O conceito de raça, como acho que até falei agora aí na primeira pergunta, surge como um fenômeno social e não como uma coisa estática. Ela é socialmente construída. A partir do momento em que a Europa, que os brancos intencionalmente se colocam como superior, automaticamente elas estão hierarquizando as raças, dizendo que por elas ser branca, por elas morarem na Europa, por elas terem civilizações, por elas terem educação, e por elas serem brancas, obviamente, elas são superiores aos demais povos, às demais pessoas. Então é uma teoria que eu penso ser racista, a partir do momento que você se coloca como superior a outra pessoa por simplesmente você ser branco, sabe? Então, para mim, isso é uma teoria racista. Já o conceito de etnia pode ser definido como um conjunto de indivíduos com suas características próprias, com suas culturas, com suas geografias próprias. Então, tem aí relação também com o conceito de cultura. E a próxima pergunta que ela fez foi: você acha que o racismo hoje em dia é mais velado? Como as microagressões se manifestam hoje em dia e como elas se refletem na vida da pessoa negra? Quando eu paro para pensar, quando as pessoas falam que o racismo no Brasil é velado, eu acredito que muito pelo fato de os nossos governantes, os nossos presidentes políticos, deputados e etc e tal, não assumirem que sim, o Brasil é racista. Eu acho que muito dessa ideia de o Brasil, o racismo no Brasil ser velado, acho que parte muito de quem defende o Brasil, de quem
de quem tem a obrigação de falar pelo Brasil. Claro que também, né, por pessoas que a gente convive mais próximo, né, que infelizmente são céticas e não enxergam que o Brasil, que as pessoas sejam racistas. Eu acho que o fato de não reconhecer já é uma agressão, e você não compreender, não enxergar que pessoas estão sendo agredidas por serem negras. Então, você pode ver outro exemplo aí de microagressões, e você chegar em um restaurante e quem está servindo você ser uma pessoa negra, de quem está limpando aquele local ser uma pessoa negra. Você enxerga o racismo quando as pessoas afirmam que grande parte das pessoas que cometem, que cometem violência no Brasil sejam pessoas negras. Você pode enxergar como uma microagressão também quando você chega em uma instituição de ensino superior, de ensino médio também, e você se enxergar como a única pessoa negra daquele local, ou chegar em um shopping, uma loja de roupa, em qualquer estabelecimento, você ser perseguido, ou em uma blitz onde somente você é revistado porque você é negra, porque você é a tipificação do que é ser uma pessoa criminosa, entendeu? Então são essas questões que eu enxergo como microagressões. E a próxima pergunta que ela fez foi: por que você acha que as pessoas só estão começando a reconhecer o movimento antirracista, levando mais a sério agora? Eu acredito que existem aí duas categorias de grupos de pessoas que estão começando a reconhecer o movimento antirracista agora. Umas que só querem apenas seguir, ou melhor, que querem ganhar seguidores nas redes sociais e aí se dizem ser antirracista. Infelizmente as pessoas querem ganhar seguidores com tudo e fazem de tudo para ganhar seguidores. Então eu acredito que uma minoria, e aí não vou falar que é minoria porque a maioria realmente tem atitudes antirracistas e querem realmente transformar a sociedade, né? Já a minoria querem apenas charlar, querem apenas ganhar seguidores nas redes sociais e se colocar como antirracista, somente na frente da câmera, né? Mas o que será que ela faz quando a câmera está desligada? Enfim, a próxima pergunta foi: como pessoas aliadas ao movimento podem ajudar? Quando ela me fez essa pergunta, eu logo imaginei que o problema em que o Brasil vive hoje, né, na questão da raça, do racismo, esse não é um problema do negro, né? O negro sofre, né, dessas questões, mas não é um problema criado por ele, e sim criado por quem pratica, e infelizmente são as pessoas brancas, na sua grande maioria. Então, como pessoas aliadas ao movimento podem ajudar? Então, é muito importante que esse debate antirracista não fique somente no grupo de pessoas negras, né? É importante trazer o outro lado, que é o lado que pratica esse ato racista, né? Então, qual é o papel da pessoa branca nesse movimento antirracista? Entender os seus privilégios, reconhecer o seu privilégio. Aí eu já trago a obra de Djamila Ribeiro, né? Mais recente agora aí, o pequeno manual antirracista. Então reconhecer o seu privilégio, reconheça que você é branca, debata entre vocês brancos os seus privilégios, a sua condição de ser branco no Brasil, como é ser branco no Brasil, o que podemos fazer para tornar uma sociedade mais justa. Então esse debate não pode ficar somente entre o movimento negro, é importante. E aí eu fico extremamente irritado quando eu vejo pessoas falando que tal fulano é branco, não pode estar falando de um tema que é negro. Como assim? Isso não existe. Então pessoas brancas e negras têm que debater isso junto, em coletividade. Então eu tenho esse pensamento. A outra pergunta é: quais ações de pessoas que apoiam o movimento podem ser prejudiciais e não devem ser feitas? É tudo o contrário do que eu acabei de falar agora. Então, quando uma pessoa não reconhece ser racista, quando a pessoa não reconhece os seus privilégios, quando as pessoas querem apenas entrar nesse movimento para
para manchar politicamente o movimento, para atrapalhar o movimento. E aí eu digo que eu conheço várias ONGs aqui em Salvador, várias organizações aqui em Salvador de movimentos negros, que inclusive eu até, infelizmente, fiquei muito chateado com uma ONG, não vou falar o nome agora, mas com quem eu já conversei, sabe, em que ao invés de querer realmente participar da luta antirracista de forma sincera e verdadeira e realmente querer transformar a sociedade, não, estão ali amando de políticos, amando de pessoas grandes do poder para prejudicar o movimento. Então, assim, é bastante complicado, porque além de a gente ter que combater o racismo, a gente tem que ficar de olho nesses pseudo movimentos e grupos de pessoas negras, mas que apenas querem ganhar dinheiro ou ganhar poder de alguma forma, ou enfim, não são tão transparentes. Enfim, esse é um pouco da minha experiência pessoal que eu tive com alguns movimentos negros aqui de Salvador. E a última pergunta que ela fez foi a seguinte: como as ONGs podem ser mais ativas na luta contra o racismo? Então, pelo que eu já estudei e li sobre as ONGs de forma geral aqui em Salvador, no Brasil, fiz até um trabalho acadêmico, inclusive, sobre uma ONG aqui em Salvador, eu penso assim, que de um modo geral, todas elas já são bem ativas na luta contra o racismo, né? Eu entendo também que tem uma minoria de grupos que estão ali só para atrapalhar, que estão ali só amando de políticos, né? Mas de uma forma geral, a grande maioria já são bem ativas na luta contra o racismo. A minha crítica, né, diante da experiência que eu tive, né, em trabalhos acadêmicos e etc., é que muitas delas tendem a buscar recursos somente de forma local, né? Elas só buscam as estruturas locais para angariar os seus recursos, né? Sem saber elas que existe uma gama de possibilidades de fundos internacionais que também podem ser uma fonte de recursos e que trará até mais visibilidade para o trabalho, para os projetos que elas fazem. Então, assim, é importante ter essa ajuda de forma local, que até pela geografia, né, seja até mais viável. Mas assim, é importante também buscar ampliar esse campo de visão, né, e também trazer recursos, né, e fazer essa cooperação internacional com outras ONGs, né, buscar fundos. Temos aí a própria ONU também, que são organizações, são agências que também têm essa possibilidade de ir buscar recursos, né, de ONGs ir buscar recursos com elas. Então, assim, de uma forma geral, todas eu acredito que sejam bem ativas na luta contra o racismo, né, apesar de ter aí algumas ressalvas, né, eu fiz essa, mas acredito que esteja outras ressalvas aí, e aí podem comentar embaixo, vamos debater junto. Mas assim, eu acredito que tem que haver mais essa ampliação em busca de recursos, não ficar somente de forma local. Então eu fico por aqui, eu agradeço mais uma vez a Malu, fez esse convite.